Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física no Enem 2022. Vamos agora para uma questão sobre mecânica, sobre colisões. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Portanto, na barreira de pneus, percebemos uma colisão do tipo bate e volta. O carro chega com uma alta velocidade, bate na barreira de pneus e volta com uma velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus. Essa é uma informação interessante. De acordo com o enunciado, o tempo de colisão com a barreira de pneus vai ser igual ao tempo de colisão com a barreira de blocos especiais. Essas duas colisões diferentes terão o mesmo intervalo de tempo de duração. Mesmo tendo aqui esse mesmo tempo de colisão, a barreira de blocos não permite a volta do carro após a colisão. Então, lá na barreira de pneus, temos o efeito bate e volta. Nessa barreira de blocos, nós temos o efeito bate e fica. A velocidade final do carro será igual a zero. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Onde é que essa força é maior? Onde é que nós temos mais energia dissipada? Vamos analisar esse caso com muito cuidado. A partir de agora, a situação da colisão com os pneus será chamada de situação A, enquanto que a colisão com os blocos do material especial será referenciada como situação B. Meus queridos, como é que nós vamos descobrir em qual das situações a força trocada na colisão será maior? Ora, para tanto, vale a pena nos lembrar de um teorema especial na física que é chamado teorema do impulso. Este teorema diz que o impulso é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento. Mas aí, meus queridos, eu peço que você lembre com igual carinho que esse impulso é a mesma coisa que o produto da força de colisão e o intervalo de tempo relacionado à duração da colisão. Por que é interessante lembrar disso? É que se a gente pegar esse intervalo de tempo e jogar para o outro lado, e aí, logicamente, você sabe que ele vai para o outro lado da equação, dividindo aqui a variação da quantidade de movimento, né? A gente chega numa expressão bem legal, uma expressão para força. Veja bem, a questão falou durante o enunciado que o intervalo de tempo da colisão com os pneus é igual ao intervalo de tempo da colisão com os blocos especiais. Portanto, não é o intervalo de tempo que será o fator decisivo aqui, pois ele é tido como uma grandeza constante às duas situações. Portanto, o que poderá realmente fazer a diferença é a variação da quantidade de movimento. Onde essa variação for maior, a força da colisão será maior também. E, por outro lado, pela lógica, quanto menor essa variação da quantidade de movimento, menor será a força trocada. Lembre-se que a quantidade de movimento inicial de um objeto é a mesma coisa que a sua massa multiplicada por sua velocidade inicial. E a quantidade de movimento final
vai ser a massa desse objeto multiplicada pela velocidade final desse corpo, ok? A variação da quantidade de movimento vai ser essa subtração. Vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Beleza? Vamos então, com toda a paciência do mundo, estudar a variação da quantidade de movimento na situação A, em que temos a colisão com a pilha de pneus. Inicialmente, o nosso carro, que possui uma certa massa m, vai para a esquerda com uma velocidade inicial a. Lembrando que essa velocidade é uma grandeza vetorial. Eu vou dizer que a intensidade desse vetor é menos v1. Por que é que essa velocidade está com um sinal negativo? É que no plano cartesiano estamos acostumados a trabalhar com tudo que vai para a esquerda com um sinal negativo e tudo que vai para a direita com sinal positivo. Observe que após a colisão com a pilha de pneus, o carro volta agora para a direita com uma velocidade final menor que a velocidade inicial. Isso foi uma garantia do enunciado. O carro bate e volta na pilha de pneus, fazendo com que ele retorne com uma velocidade reduzida. Observe que a intensidade de VA nós representamos aqui por mais V2. Mais V2 porque agora temos uma velocidade que aponta para a direita. Gente, a variação da quantidade de movimento em A será a mesma coisa que a quantidade de movimento final em A menos a quantidade de movimento inicial em A. Vamos em frente. Vou repetir aqui. Variação da quantidade de movimento em A vai ser a mesma coisa que a quantidade de movimento final, que vai ser a mesma coisa que a massa do veículo vezes a velocidade final em A. E a quantidade de movimento inicial vai ser a massa do veículo vezes a velocidade inicial em A. Vamos repetir aqui. A variação da quantidade de movimento em A vai ser a mesma coisa. Gente, vê só. A gente viu que a velocidade final em A é representada aqui por mais V2, né? Em módulo, mais V2. Legal. Muito bem. Repetimos aqui o sinal de menos, repetimos a massa e, de acordo com o nosso referencial, a velocidade inicial em A é menos V1. Vamos colocar aqui menos V1. Bacaníssima! A variação da quantidade de movimento em A vai ser... Ora, aqui nós temos m vezes V2, não tem muito mistério, né? M vezes V2. E aqui nós temos menos com menos que é mais. Repetimos a massa. E aqui repetimos o V1. Essa é a variação da quantidade de movimento na situação A, em que temos a colisão com o muro de pneus. Vamos olhar agora para a situação B, em que nós temos a colisão com o muro de blocos especiais. Meus queridos, pela lógica, a variação da quantidade de movimento em B vai ser a mesma coisa que a quantidade de movimento final em B menos a quantidade de movimento inicial em B. Essa situação é diferente da situação A porque o carro vem com uma velocidade inicial V0B para a esquerda, né? Que a gente sabe que vai ser a mesma intensidade que a velocidade em A. Então aqui é menos V1, aqui vai ser menos V1 também. Sinal de menos porque a velocidade está para a esquerda. Só que a diferença aqui é que o carro bate e fica. Então, no final da colisão, a velocidade em B será igual a 0. Vamos embora. A gente tem aqui variação da quantidade de movimento em B igual a quantidade de movimento final em B, ou seja, a massa do veículo multiplicada pela velocidade vetorial final, menos a massa vezes a velocidade inicial em B, porque essa é a quantidade de movimento inicial.
Meus queridos, qual que é a velocidade final de B? É módulo igual a 0. O carrinho parou, né? Então ficaria a massa vezes 0. Menos a massa vezes a velocidade inicial em B, indicada por menos V1, né? Essa mesma velocidade aqui, né? Para a gente poder comparar as duas situações. A variação da quantidade de movimento em B vai ser, meus queridos, a massa vezes 0 é igual a 0. Menos com menos é mais. Então teríamos mais m vezes V1. Agora veja, com todo o carinho do mundo, quem vai ser maior? A quantidade de movimento em A ou a variação da quantidade de movimento em B? A variação da quantidade de movimento em A é mv2 mais mv1, enquanto que a variação da quantidade de movimento em B é somente mv1. Quer dizer, então, que a variação da quantidade de movimento é maior em A. Se a variação da quantidade de movimento é maior em A, quem tem maior variação da quantidade de movimento tem maior força de impacto. Portanto, meus queridos, a força de impacto será maior na situação A. A força em A é maior que a força em B. Com esse raciocínio, resolvemos metade da questão. Lembre-se que precisamos saber também onde é que a energia é mais dissipada. Gente, qual é a energia envolvida numa situação em que o objeto de certa massa m move-se a certa velocidade? Ora, essa energia é chamada de energia cinética e ela é calculada como a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Gente, na situação A, vamos fazer aqui uma comparação, vê só. Situação A, situação B. Vamos colocar aqui uma divisória. Qual que vai ser a energia cinética inicial para A? A energia cinética inicial seria a massa vezes a velocidade inicial, que a gente chamou de V1, né? Dessa vez aqui a gente pega o módulo, então ficaria positivo, dividido por 2. E a energia cinética final seria a mesma coisa que a massa vezes a velocidade final, que nesse caso seria V2 ao quadrado, né? Dividido por 2. Em B, a energia cinética inicial é a mesma. Ele começa aqui com V1, né? Como a energia é grandeza escalar, a gente pega essa velocidade em módulo. Mas agora eu te pergunto, qual que é a energia cinética final em B? A energia cinética final em B é igual a 0. A gente ficaria com m vezes a velocidade ao quadrado, ficaria 0 ao quadrado, que é 0, dividido por 2. 0 ao quadrado é 0. 0 vezes m é 0, que dividido por 2 é 0. Então a energia cinética final de B é igual a 0. Onde é que essa energia cinética vai ser mais desperdiçada, dissipada? Em B, meus queridos. Porque antes a energia cinética era essa e ela passou para 0. Você dissipou toda a energia cinética. Em A, você começa com a mesma energia cinética, mas você termina com alguma energia cinética, porque ainda tem velocidade na situação final de A. Em B não tem. Portanto, ali a dissipação da energia será maior. Nós podemos marcar então com segurança a letra A de anemia. A força é maior na colisão com a barreira de pneus, mas a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Meus queridos, até a próxima questão do Enem 2022.